Prazer estar mais uma vez aqui hoje, compartilhando dessa palavra santa que tanto tem alegrado nossa vida, nossos corações e realmente alimentado nossa vida. Sem essa palavra não somos nada, não temos a luz para caminhar nesse mundo. E como é dito lá pelo salmista, né? Essa palavra é luz para o nosso caminho. E em continuidade àquilo que nós já lemos no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus, eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler agora a partir do verso 24 até o 28. Já lemos uma parte aqui desse capítulo e nesta mesma espírito, né, nós queremos aqui ler um pouco mais e vou pedir que você mantenha a sua Bíblia, se possível, aberta, porque voltaremos em alguns momentos aqui importantes. A partir do verso 24, temos como título, na versão que estou usando aqui, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz, e esse é o nosso tema nesta noite, a cruz de Cristo. Eu até quis colocar a cruz e a coroa, porque há duas coisas que o cristão precisa estar bem focado. A cruz que nos salvou através de Cristo e a coroa que nos está proposta. A partir do verso 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E este é um texto que nós conhecemos bem, né? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir em glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, meus irmãos. Pai, nos abençoe mais uma vez com a lucidez do Espírito, que nós possamos, Senhor, ser guiados por Ele, para interpretar, para nos alimentar, para saciar a nossa alma com a tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E o texto já foi lido, uma parte disso pela manhã, no estudo. Outra parte ainda do mesmo capítulo, aqui mencionado nesta noite, aonde nós temos aqui um ponto, como lembramos de manhã, né? Um ponto de virada, onde Jesus agora passa a ser reconhecido claramente como o Cristo, o Filho de Deus. Estamos diante desse momento, um momento decisivo no ministério de Jesus, eu diria assim. Mateus capítulo 16, ele marca assim essa virada tão importante, após essa confissão tão clara, tão objetiva de Pedro, quando ele responde com a direção do Espírito Santo. E interessante a gente pensar isso, não da sua própria, do seu próprio raciocínio ou das conclusões que ele tem, mas o Espírito Santo fala ao coração dele, revela ao coração dele, e ele agora declara em alto e bom som: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus começa aí a anunciar abertamente que ele deveria ir a Jerusalém, ele iria sofrer, ele ia ser morto, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E isso dá para a gente perceber o quanto chocou o coração dos discípulos, especialmente Pedro, que agora tem muito claro que estava diante do Cristo.
E assim nós vamos ver no verso 22 que Pedro até tenta repreender ali Jesus. Mas Jesus foi muito firme. No verso 23, Jesus dá uma palavra dura para trás de Satanás, quando ele tenta, demovendo daquela ideia de ir a Jerusalém, passar pela cruz, passar pelo sofrimento. E logo após esse episódio, Jesus aproveita para ensinar, meus irmãos, eu creio que essa é uma das grandes lições do cristianismo. Uma lição profunda sobre o verdadeiro significado de ser discípulo de Jesus. Meus queridos irmãos, não é apenas seguir os milagres. Como é bom a gente ver milagres na nossa vida. Aqueles discípulos estavam vendo muitos milagres, e como nós também amamos quando Deus toca na nossa vida. Mas o que Jesus passa agora a ensinar é bem mais profundo do que isso. Seguir o caminho da cruz. E ele diz aqui claramente que quem quer segui-lo, precisa seguir o caminho também da cruz. Que difícil. Que palavra é esta, né? Meus irmãos, aqui há lições profundas para nós nos dias de hoje. Qual o significado desta cruz para o cristianismo? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, a si mesmo, negue-se. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. E é bom a gente entender, meus irmãos, que a cruz não era ali, naquela época, um símbolo religioso bonitinho, de colocar no cordão, né? Talvez até de ouro, e sair com ele por aí como um adorno. Não. Era um instrumento de tortura. Falar em cruz estava falando em vergonha, estava falando em morte, estava falando em sofrimento. Jesus está dizendo que segui-lo envolve autonegação, negar a si mesmo, envolve disposição até para morrer. Não talvez necessariamente nem todos deveriam morrer fisicamente, mas até alguns deles morreram fisicamente, os seus discípulos. Mas morrer para desejos, morrer para planos, morrer para vontades, morrer para autossuficiência. Jesus estava trazendo essa mensagem para os discípulos daquela época e para os discípulos posteriores para nós. Negar a si mesmo é abrir mão. É abrir mão da centralidade do nosso próprio eu e deixar Cristo de fato reinar. Ele não é o Cristo? Ele não é reconhecido aqui como Cristo, Filho do Deus vivo? Então tomar a sua cruz é assumir voluntariamente, de coração, essa responsabilidade de viver como ele viveu, com sacrifício, né? Com entrega, com obediência, viver para Cristo. Olha que ensino, meus irmãos, isso é seguir Jesus. E essa palavra, meus irmãos, ela é uma palavra que talvez muitas das pessoas com as quais nós vamos lidar não vão gostar muito, vai preferir algo que seja mais palatável, algo que seja mais agradável, né? Seguir Jesus era esse chamado de viver uma autonegação para que ele, né, possa reinar a vida do cristão. Como disse João Batista, né? Que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, quem está em primeiro lugar na nossa vida é esse chamado. Esse texto, meus irmãos, ele não é um evento isolado para aquele pequeno grupo ali, mas ele foi registrado na sua palavra, a palavra do Senhor, para nós também. Para a caminhada que nós precisamos viver diariamente, continuamente. Essa caminhada com Cristo envolve tudo isso. Envolve tudo isso. E não apenas um evangelho de apenas receber, mas é um evangelho que envolve a cada cristão uma tomada de atitude, e é isso. Em segundo lugar, ele ainda diz que salvar ou perder a vida
É algo que a gente precisa pensar e refletir no que ele quis passar a nós aqui. Até parece, de certa forma, um paradoxo, né, do discipulado. Como? Quem quer ganhar a vida, né? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, não é qualquer coisa, né? Por causa de Cristo. Esta é a palavra, verso 25, traz para nós essa reflexão. É para nós pensarmos, né? Achar a vida. De que Cristo estava falando de fato, meus irmãos? Ele estava falando da verdadeira vida que só encontra quem perde a vida que estava nas suas próprias mãos e ganha a vida que está nas mãos do Senhor. Só quem conhece isso, só quem vai poder compartilhar disso, é aqueles que experimentam algo que em outro momento, o outro apóstolo vai dizer que é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Quem experimenta isso vai entender o que é ganhar a vida, achar a vida realmente que flui do Senhor, que flui do Cristo, reconhecido ali por Pedro e também reconhecido por nós também. Aqui Jesus ele apresenta, meus irmãos, esse, como diz paradoxo, mais um dos mais profundos do Evangelho. Muitos cristãos vivem tentando salvar a sua vida, buscando estar no controle de si, estar buscando a seu próprio prazer. Há muitos até que vão às igrejas e dizem: aquela igreja é boa, aquela igreja serve para mim, aquela igreja me abastece, né? Como se as coisas de Deus estivessem para o seu serviço. Meus irmãos, isso aqui é muito mais do que isso. Faz com que a gente pare e pense, né? Muitos estão apenas à busca do sucesso, do prazer, da segurança, mas acabam espiritualmente perdidos porque não entenderam o significado da cruz de Cristo na sua vida. Não entenderam que ser fiel até a morte é a mesma coisa que carregar a cruz. É o que diz lá em Apocalipse capítulo 3. Ser fiel até a morte, receberão a coroa da vida. A coroa da vida, que está preparada para todos aqueles que amam a Jesus e querem segui-lo, ela está bem relacionada à tomada da sua cruz, da cruz de Cristo. É na cruz dele que está também a nossa ressurreição, porque ao morrer, Cristo vence a morte e ele ressuscita, para que a nossa ressurreição estivesse também na sua ressurreição. Por outro lado, meus irmãos, quem está disposto a perder a vida, a perder o controle, o seu próprio controle, a sua autossuficiência, ou seja, entregar a sua existência total e completamente a Cristo, abrir mão do controle, viver para Ele. Quem assim o faz, acaba encontrando a verdadeira vida que flui de Cristo Jesus. Aquela que é eterna e abundante. Esta é a vida que nós recebemos de Cristo, que Ele nos dá livremente por seu amor e graça. Amém, meus irmãos? O que significa para nós isso? O que significa para você isto? Perder a vida por amor de Cristo. Perder a vida por amor de Cristo. Será que estaríamos dispostos a abrir mão de certos confortos, né? E isso significa carregar a cruz de Cristo. Abrir mão de, às vezes até de reputação, porque diz, por causa do meu nome, né? Abrir mão dos nossos, às vezes, sonhos, aqueles que não vêm de Deus, para viver o propósito de Deus, os sonhos de Deus. Isso é carregar essa cruz. Esta é a mensagem que Jesus fala, e ao ler aqui nós vamos ver como isso, eu fico pensando o que isso gerou no coração daqueles discípulos ao ouvir isso, né? Especialmente após Pedro
ter reconhecido Cristo e em seguida ter tentado evitar com que ele fosse para a cruz, voltasse para Jerusalém para ser crucificado, e recebido a resposta de Jesus Cristo tão dura como recebeu, Pedro, não, isso não é de Deus, isso é de Satanás. Para trás de mim, Satanás, é o que diz nos versos de 21 a 23, né? Especialmente no verso 23. Mas Pedro, voltando-se, disse, mas Jesus, voltando-se para Pedro, né? Ele diz: arreda, Satanás, tu és pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, qualquer um outro advogando em favor de Pedro ali poderia entender, não, mas Pedro só estava querendo evitar o mal. Mas na verdade Jesus é muito duro ali ao mostrar para ele que o mais importante é seguir o propósito de Deus. Jesus bem sabia que o seu propósito já estava desenhado, já estava determinado. Ele ia, sim, deliberadamente, com a sua própria vontade, ele ia até a cruz por amor de todos nós. E a partir de então ele faz essa chamada aos discípulos, ele está deixando muito claro o que haveria de acontecer com ele, o que haveria de acontecer com os cristãos a partir daí. E meus irmãos, isso não significa que esses cristãos não deixaram de ser amados por Deus, não. Deus os amou tanto que ele permitiu isso como um privilégio, levar a cruz de Cristo para a sua vida. Jesus reconhece o valor de uma alma. Jesus reconhece ali a recompensa que é dada para aqueles que são fiéis até a morte. E ele já estava aqui de uma maneira clara apresentando isso. Em terceiro lugar, eu queria pensar com os irmãos aqui como a nossa alma é importante para Deus, né? Como Deus valoriza isso. Versos 26 a 27, Jesus deixa muito claro isso, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha só, essa comparação é tremenda. O mundo inteiro não tem um valor que tem uma alma. Isso para nós, meus irmãos, é tremendo. Como Deus nos valoriza, como Jesus nos valoriza, apesar de que Ele nos ensina a viver uma vida de abnegação, mas Ele valoriza a alma. Cada pessoa que nós conhecemos, que cada um de nós tem um valor especial para com Deus, né? O mundo inteiro, aqui, Ele coloca numa balança de atual, não está valendo mais do que isso, né? E também deixa muito claro que o homem também, por sua vez, não pode fazer nada, todos os seus esforços não serão suficientes, né, para salvar a sua própria alma, né? Ou o que dará ao homem, ou seja, como pagará, o que fará o homem em troca da sua alma? Nada, absolutamente nada pode fazer. Ainda que carregue a cruz, ainda que eu carregue a cruz por toda a minha vida, isso não é o suficiente, porque Cristo é que nos salva. Porque o Filho do Homem há de vir em glória. Olha aí, e ele começa agora a retratar o quadro mais belo da história cristã, a vinda de Cristo em busca do seu povo. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, eu fico pensando, pastor, naquelas pessoas que nós abordamos nas ruas, nas casas, perdidos, alguns desesperados. E nós lembramos como essa alma é preciosa para Deus. Vivemos, meus irmãos, numa cultura que valoriza muito conquistas, valoriza muito aparências, posses. Mas Jesus, ele nos lembra que nada disso compensa a perda de uma alma. Nada disso compensa. O ser humano eterno, a alma que tem um valor incalculável, aqui dá para a gente assim refletir, vale mais do que o mundo inteiro.
vale mais do que o mundo inteiro. Então, meu irmão, no versículo 27 aqui, Jesus afirma que o Filho do Homem voltará um dia em glória, né? E que Ele recompensará a cada um conforme as suas obras. Apesar de que isto, as nossas obras, está dito hoje pela manhã, muito bem colocado pelo pastor, que as nossas obras não vão nos salvar, mas nós seremos recompensados por elas, de alguma forma. Não sabemos exatamente como serão essas recompensas, né? Mas nós sabemos que Deus valoriza cada um dos nossos atos também. Os nossos atos não vão nos salvar, quem nos salva é Cristo. Ele virá em glória para salvar todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. O ser humano, meus irmãos, precisa disso desesperadamente. Jesus afirma isso. Isso nos lembra que haverá uma prestação de conta também. Isso faz com que eu pense nessa minha jornada de servo do Senhor, em dedicar o máximo dos meus esforços para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade. É verdade que somente a sua graça que pôde nos salvar, e nós somos salvos pela sua graça. Nós somos salvos pela cruz que Ele foi pregado nela. Mas nós somos convidados por Jesus Cristo a carregar também a nossa cruz aqui nessa caminhada. Isso me faz pensar que cada dia eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer o meu possível para agradar o meu Senhor. Aqueles que escolhem a cruz agora, nos dias em que nós vivemos aqui nesta terra, receberão sim coroa. Ser fiel até a morte, né? E receberão a coroa da vida. Naquele momento, como é dito lá em Apocalipse, capítulo 3, no capítulo 2, né? Apocalipse 2, 10. Diz assim para nós: vamos ser fiel. Eu leio esse texto e eu me sinto convidado a me dedicar mais a minha vida ao Senhor. Os dias que me restam, os dias que o Senhor me der, eu quero dedicá-los mais ao Senhor. E quero convidar você também. Faça isso. Nós estamos investindo mais, né, no reino dos céus. Não no nosso corpo, mas sim na nossa alma. Esse é o convite, né? Invista na sua alma. Nós vivemos como se Cristo fosse voltar. Esse é o verdadeiro cristianismo. Fosse voltar hoje. Fosse voltar ainda hoje. Esta noite. Assim, meus irmãos, nossas obras, elas vão ao encontro do Senhor. Vão agradar ao Senhor. Eu quero concluir pensando com os irmãos nesta noite, nessa oportunidade, fazendo algumas aplicações para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Como nós podemos aplicar esta mensagem de Jesus aos seus discípulos, ali onde Cristo ainda nem tinha ido à cruz do Calvário, mas Ele já estava anunciando. Como nós podemos aplicar isso para nós hoje? E eu penso, meus irmãos, que isso é um chamado de Jesus para todos nós. E esse chamado não mudou. Ainda hoje é como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: se alguém quer vir após mim, a caminhada com Ele envolve todas essas coisas. O discípulo ou o discipulado exige isso, exige entrega, exige certos sacrifícios para nós também. Exige mais do que isso, mais do que sacrifício, exige fidelidade a Deus. E as aplicações que eu quero trazer para nós aqui, a primeira delas é: reavalie a sua caminhada com Deus. Eu preciso reavaliar a minha caminhada sempre. Sempre eu quero estar diante de Deus e me perguntando: meu Deus, o que eu posso fazer de melhor para o Senhor? Seguir a Jesus, né? Não apenas admirando de longe. Eu penso que quando Jesus estava realizando tantos milagres, havia muitas pessoas, as multidões, nós lemos nos textos sagrados, que as multidões estavam seguidas, mas muitos passaram a seguir Jesus de longe. E ainda hoje há cristãos que querem seguir Jesus de longe. Mas o convite de Jesus é mais do que isso. É tão perto que você vai sentir a cruz. Que você vai sentir isso.
estando muito perto dele. Esse é o convite. Uma caminhada muito próxima a Jesus, ao ponto de sentir o que ele sentiu. Amados, é muito grande. E segunda aplicação, redefina suas prioridades. Está tentando crescer na vida, avançar, não tem nenhum problema em você estar desenvolvendo sua vida profissional, familiar e tudo mais, mas coloque a sua vida de fato nas mãos do Senhor. Esteja disposto mesmo a perdê-la por Cristo. Perdê-la naquele sentido que nós comentamos aqui. Perder nas suas próprias convicções pessoais, aquilo que você acha. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus traz a nós. É o que Cristo olha. A forma como Cristo olha. Hoje a Ana comentou, que queria visitar as pessoas e olhar para elas com o olhar de Cristo. Aliás, ontem. Queria olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. É isso que está ensinando para nós. Redefina suas prioridades. Tem muitas coisas que nós achamos que é o melhor. Procura ver se isto é aquilo que Cristo vê como melhor para nós. E por último, terceira aplicação, lembre-se da eternidade. Aqui eu penso que ele quis deixar muito claro para os seus discípulos que eles deviam caminhar neste mundo com os olhos na eternidade. Viva assim, meus irmãos. Vivamos assim. Viva com os olhos na recompensa eterna nos céus. Porque o Filho do Homem há de vir, verso 27. Há de vir em sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos nos céus, e então retribuirá a cada um. Olhar para aquilo que está proposto, para a soberana vocação de todos aqueles que amam a Jesus. Jesus está assim, chamando discípulos ainda, não apenas admiradores. Seguidores de Jesus não são como os seguidores das redes sociais atuais, que são talvez não mais que admiradores, mas seguir Jesus é estar perto, tão perto dele. É o caminho da cruz, é o caminho que pode até parecer bastante duro, mas é o único caminho que conduz à verdadeira vida. Por isso, em outra simbologia, ele vai falar do caminho apertado, da porta estreita. É esse caminho. Estamos dispostos, meus irmãos, a viver isso, carregar essa cruz hoje. É bem verdade que tudo que nós viemos a fazer não se compara ao que Cristo fez por nós. Mas é o caminho da vida com Jesus. É esse caminho. Eu preciso muitas vezes abrir mão de coisas, de sonhos, de desejos, que não são aqueles que vêm de Deus. Talvez até Pedro pudesse justificar a sua atitude diante de Jesus, quando ele diz, não permita que isso aconteça, Jesus, não faça isso contigo. Era os pensamentos de Pedro, mas Jesus tinha algo muito mais superior para que viesse a acontecer. O seu sacrifício por nós, por amor de nós, que nos levaria à vida eterna. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que nós possamos realmente entender e discernir qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar então, agradecendo e pedindo a Deus que Ele aplique a nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer por todos os teus chamados, por todas, Senhor, as palavras que o Senhor deixou para nós, para a nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sempre observar a tua vontade que é perfeita. Nos ajude, ó Deus, a te servir com fidelidade nesses tempos em que nós vivemos aqui, para que possamos ser fiéis até a morte, até o último dia, até o último suspiro, com a tua bênção, e vivemos a eternidade contigo nos céus. Muito obrigado por tua palavra. Nós te agradecemos no nome precioso e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém.